Então, hoje a gente vai falar do modelo vetorial. E, como eu estava dizendo, esse modelo basicamente define toda a estrutura básica da representação que a gente vai usar, mas a representação não é necessária no modelo. O modelo vetorial pode usar qualquer representação compatível com ele. Então, a motivação, a principal motivação veio de uma crítica, não do modelo booleano, mas sim dos sistemas que existiam na época e que podem ser colocados como modelo booleano, é essa que os termos, os pesos são binários, 0 ou 1, e eles não ajudam casamentos parciais. E mesmo que você coloque um peso no termo, você vai seguir por um caminho de sistemas fuzzy que existem, que a gente não vai falar, mas vocês podem encontrar nos livros, que segue o modelo set theoretical, baseado em teoria dos conjuntos, mas que também não parece ser muito adequado. E há uma necessidade também de ordenar. Então, de certa maneira, há uma necessidade de uma outra metáfora. Quer dizer, tem a metáfora booleana, onde os termos estão presentes ou não presentes, e você calcula uma expressão booleana sobre isso. E eu recomendo vocês olharem o Colab lá que eu fiz, exemplificando o modelo booleano em memória sempre, acho que isso vai abrir bem a cabeça de vocês, inclusive para o exercício de modelo vetorial. E agora, como é que a gente pode pensar de outra maneira? Essa é a questão. E então, a maneira que o Salton propõe, o Gerhard Salton vai ser, até o falecimento dele, um dos grandes, se não o maior, pesquisador de information retrieval, é ele, o Higginsberg e o Inverson. Então, a ideia é a seguinte: significa, imagina, e é isso que a gente vai fazer hoje em aprendizagem de máquina, que existe um espaço, e esse espaço é um espaço multidimensional de documentos. E cada documento, que é identificado por termos, no nosso caso, mais tarde, poderia ser identificado, lembra, o modelo vetorial não depende disso, está nesse espaço, ok? Então, a gente vai já especializar ele um pouco e dizer, cada documento é identificado por um ou mais termos, e esses termos têm um peso que a gente não precisa definir ainda, a gente vai definir mais tarde, de acordo com a sua importância, ok? Você pode imaginar, antes de termos, cada documento tem um conjunto de features, para já ir numa linguagem lá do text mining, e essas features têm um peso de acordo com a sua, tem um valor, de acordo com a sua presença, a importância da sua presença no documento. E cada documento, então, é representado como um vetor dessas features. No caso específico, lá quando o Salton inventou isso, eram dimensões que são os termos do documento. E as consultas? As consultas também são documentos. É claro que elas são documentos muito menores, mas elas também são documentos. Então, cada documento é um vetor, onde você tem um vetor de tamanho fixo de todos os termos que existem na sua coleção. Tá? E essa quantidade de termos é muito grande, logo a gente vai ter representações para vetores esparsos. Então, o documento ele é um vetor W, que é um peso, do documento I, é W1, W2, até WT do tésimo termo. Então, a gente fica com a questão a seguinte: bom, então como é que eu sei o que é a similaridade entre dois documentos, dois pontos nesse espaço vetorial? É o inverso da distância. Então, a prática, o modelo vetorial, da sua maneira mais geral, não necessariamente a primeira descrita, é um modelo de espaços, onde você tem representações que eu chamei aqui nesse desenho de significado, de features 1, 2, N, aqui a gente está mostrando só com 2, onde os documentos são posicionados nele,
nesse espaço, e as queries também. E você mede a distância entre a query, entre a consulta e o documento, né? E os documentos mais perto, de menor distância, são aqueles que respondem melhor à sua consulta. Na prática, a gente acaba botando um valor de corte, né? A gente diz, olha, eu estou interessado, você pode botar a distância para qualquer documento, né? Você calcula a distância da sua consulta para todos os documentos da sua base, né? Mas, na prática, você coloca um valor de corte. Então, esse círculo que aparece aí em degradê significa que a distância vai aumentando, né? O inverso da distância, a similaridade vai diminuindo, e tem um ponto que eu não vou mais medir, porque não vou mais colocar na resposta da consulta, porque está abaixo do meu valor de corte. Então, esse modelo é bem genérico, apesar de a gente usar ele de formas bem específicas na maior parte das vezes. A gente tem que exigir apenas o seguinte, olha, esse peso, se o termo está lá, ele tem que ser maior que zero. Né? A gente vai ver mais tarde que ele pode ser maior que zero até quando o termo não está lá, porque está um termo similar a ele. A gente usa isso como uma espécie de sinônimo. Né? Mas se o termo está lá, o peso tem que ser maior que zero. WK é o peso da chave I para a consulta Q. Então, normalmente, esse peso é 0 e 1. Né? Ok, não tem problema, porque na consulta está presente ou não, mas permite que a gente também dê pesos aos documentos. Né? Em alguns sistemas, inclusive, você pode botar a palavra 2 vezes, que ele vai dar mais peso para aquela palavra. Cada termo da nossa consulta, ele define uma dimensão. Então, significa que a gente associa a esse termo um vetor unitário, né? Para o termo I, né? Lá o elemento I vai ser 1, todos os outros vão ser zeros. E agora a gente faz uma premissa que é falsa. Ok? A gente supõe o seguinte, que esses vetores unitários são ortonormais. Isso significa dizer que eles são linearmente independentes, né? Mas também significa dizer que a presença de uma palavra é independente da presença de outra palavra. Isso não é verdade. Existe uma solução para isso, né, que é a criação de min-terms, e que gera um modelo que é vetorial também, mas é mais complicado para a criação desses vetores, e que a gente, a princípio, não vai estar interessado, mas pode eventualmente interessar alguém que vai fazer alguma busca, alguma mineração, pode talvez se interessar. Mas a princípio é uma complicação adicional que a gente faz para gerar, a partir dos termos ortonormais. Né? Professor, Vetores ortonormais. Sim, Thiago. só para tentar esclarecer, esses min terms que o senhor está falando seria uma espécie de PCA em cima desse espaço? Não. PCA você reduz a dimensão. Você vai mudar, você vai criar outro espaço dimensional até maior que esses vetores e vai escolher os vetores que existem. Esses min-terms são representações realmente independentes dos vetores. Então, eles contêm, por exemplo, quando duas palavras existem, eles vão aparecer as duas no min-term. O total de min-terms, tá, são todos os conjuntos de termos que existem. Okay? O conjunto potência do conjunto de termos. Tá? Então, você vai ter o 00010, vai ter o 11000, vai ter o 11100, 1011000. Tá? Esses vão ser os min-terms. E aí você vai olhar para isso e vai fazer uma manipulação ali e vai dizer quais que você usa. Tá? Para falar por alto assim. Então, é uma tentativa de achar os independentes na sua coleção. E só vale na sua coleção. Se você quiser, você pode olhar no livro sobre isso, né? E eu posso botar até as transparências dos min-terms lá, mesmo não dando aula, eu posso colocar as transparências. Mas ele aumenta o número de dimensões, ele é pior nesse caso. Tá? O PCA vai achar... A gente vai fazer uma coisa que é parecida com o PCA, que é a semântica latente. Ok? Que aí é mais parecido com o PCA. Tá bom, professor. Obrigado.
É. Então é isso aí, é esse comentário sobre o espaço vetorial. Se define quando os vetores são linearmente dependentes, então a gente vai supor isso sem realmente ser verdade. E depois a gente vai botar uns adicionais por cima para tratar os casos onde isso não acontece. Tesauro, sinonímia, coisas assim. Porque a abordagem de procurar os LI, né, os linearmente dependentes, ela vai gerar índices mais custosos. Então, um documento, né, é um vetor, e se você considerar que os termos são, esse TI é o conjunto de termos, ele é um somatório de pesos para esse vetor, no vetor, né? Uma maneira de notacionar é assim. Tá? Mas um documento, então, vai ser um vetor do tipo 0, 0,5, 1, 2,3, 300, né, de acordo com ninguém diz também, a princípio, que o peso está entre 0 e 1, tá? Não tem nenhuma necessidade. Então, se a gente tem um documento, uma matriz termo-documento, né, onde a gente só contou zeros e uns, por exemplo, a gente está na fase bem simples ainda. Vamos continuar com 0 e 1. Eu já posso criar um desenho, né, para os meus 4 documentos aí. Então, esse que é o que o diagrama mostra. Meus desenhos são esses 4 documentos aí. E já você pode imaginar, né, o que é mais perto e o que é mais longe aí. Ok? Tem uma definição formal, né? Então, onde ambos documento, termo 0 e seu peso 0, termo 1 seu peso 1, né, termo T e seu peso T, DT, né, e consulta, né, para consulta, aí devia ser tudo Q, né, são elementos desse espaço euclidiano, né, cada termo corresponde a um vetor que é da base do espaço, né, e o grau de relevância do termo é baseado nesse produto escalar, né, num produto escalar genérico, né, que eu pego 2 vetores e tem que dar um valor. Então, isso é uma espécie de produto escalar, né? E se esse produto escalar, que a gente vai usar na prática, quase produto escalar mesmo, né, é 0, então o documento não é relevante, não é recuperado, né? E se ele é diferente de 0, então o documento é relevante, tem alguma relevância, né? E é recuperado, mas na verdade a gente vai fazer esse produto escalar então com um limite, né? Tipo 0,3, vamos dizer assim. Se for menor que 0,3, eu não busco, né? E eu ordeno da menor distância para a maior distância. Então aí eu já resolvo um grande problema, que é ter uma ordem para o meu documento na lista de relevância, que é o ranking. Então, a partir de agora, né, a palavra ranking é sempre o ranking de relevância. Uma questão importante dessa classificação é que ela perde uma quantidade enorme de semântica, né? Então, esse documento, por exemplo, Maria é maior que João, e João é maior que Maria, né, eles têm o mesmo vetor, porque tem as mesmas palavras. Ok? E a gente chama isso de saco de palavras, bag of words, sendo que bag é uma estrutura específica que é um conjunto, na matemática, né, que é um conjunto com repetição. Né? Então, na prática, você tem um conjunto com algum peso lá. Né? Então, o modelo vetorial, apesar de às vezes ser descrito com essas coisas, ele não descreve os termos, você pode escolher o que quiser para termo, ele não diz como são calculados presos, e ele não diz como são calculadas as distâncias. A gente escolhe tudo. Tá? No que a gente vai trabalhar, né, as dimensões são palavras ou na verdade, no final, a gente vai trabalhar geralmente sobre radicais das palavras, né? O STEAM das palavras, vai passar um STEMizer, porque para evitar a conjugação de verbos e coisas assim. Né? Mas o modelo simples seria só a palavra, o peso podia ser 1 ou 0, e a similaridade podia ser o produto escalar normal, né? Dos vetores. Isso aí, e esse modelo vetorial funciona. Tá? Não quer dizer que é bom, mas ele funciona plenamente. E ele é parecido, ele já é melhor que ele já é melhor que o booleano, porque ele encontra ele é um E ranqueado. Tá? Também é um OU ranqueado, talvez seja um OU ranqueado. Né?
Porque sempre que uma palavra na consulta, ele é um over. Sempre que a palavra está na consulta, está no documento, ele vai dar 1 no produto escalar, né? E aí, quando você soma as palavras, esses pares que dão 1, você faz um ranking. É uma regressão linear? Não, não é uma regressão linear, não. Você não está tentando prever nada, você só está contando, nesse modelo aqui, né, nesse mega simples, você está contando quantas palavras aparecem na consulta e no documento. Tá? A dimensão é palavra, 1 e 0, esse produto escalar vai ser algo do tipo... Vai ser algo do tipo assim... Opa, deixa eu voltar aqui, estou tentando fazer um desenho aqui. Por exemplo, um vetor vai ser 1, 1, 0, 1, 1, 0, o documento, e a consulta, que é menor, geralmente, né, vai ser 1, 0, 0, 1, 0, 1. Né? Aí eu vou fazer a conta, né? Eu vou fazer a conta, o produto escalar aqui é só bater 1 para 1, né? O somatório do produto QI DI. Né? Então vai ser 1, 0, 0, 1, 0, 0. Que é 2. Né? Então, na verdade, eu estou contando, nesse modelo simples, os termos que aparecem na consulta e no documento. Isso aí é melhor que o booleano, porque tem ranking. Né? É isso. Mas ele é um ou. Né? Se fosse outro documento, roxo, por exemplo, né, fosse 1, 0, 0, 0, 0, 0, né, a conta dele, fazer laranja aqui, seria esse produto, 1, e todos esses seriam 0. E aqui ficaria 1. Então, esse documento... Ai, meu Deus. Esse documento aqui apareceria antes, né, vamos chamar esse aqui de A, esse aqui de B. No meu ranking apareceria A e B. Possivelmente eu podia dizer, esse aqui conseguiu 2 pontos, esse aqui conseguiu 1 ponto. Teve uma época que o Google mostrava quantos pontos o documento tinha, não sei se ainda mostra. Né? Então, uma pergunta importante nessa questão, dado que você está dizendo, olha só, esses documentos têm pesos, né, e eu quero medir a distância. Né? Então, a distância no modelo vetorial ela tem uma característica interessante, né, que é a seguinte: a gente pode colocar a distância que quiser, mas olha só o que acontece aqui. Né? Eu tenho três documentos, tá? E eu tenho 2 palavras que estão na minha consulta. Okay? Então, a princípio, como a minha consulta vai ter 2 palavras, todas as outras palavras ela tem peso 0. E como é um produto escalar, eu posso dizer, tudo vai ser 0. Então, eu só estou preocupado com as palavras que estão na minha consulta, nesse momento, tá? Para essa máquina. Então, eu tenho aqui invejoso, né, e fofoca. Né? Ciumento, né? Ciumento, com ciúmes, né? E fofoca. Enciumado, não quer falar. Né? Então, olha só, eu tenho aqui 3 documentos. Esse documento aqui, o D1, ele tem muito peso para a palavra fofoca e pouco peso para a palavra enciumado. Esse documento D3 é o inverso. Ele tem muito peso para a palavra enciumado e pouco peso para a palavra fofoca. E esse documento D2, ele tem muito peso para a palavra enciumado e muito para a palavra fofoca, e eles estão equilibrados igualmente. Tá? Não sei se ficou certinho no desenho, tá? Mas essas distâncias aqui entre D1 e Q, e entre Q e D3, elas são menores que a distância entre Q e D2.
Porém, a distribuição de peso entre os documentos, ok? Ela é mais similar entre o Q e o D2. Isso dá uma indicação que o Q é um documento, é uma pergunta, mas podia ser um documento, né? Que fala do mesmo assunto que o D2. Fala mais do mesmo assunto, é mais relevante para mim do que os outros. Porque aquele ali fala muito de enciumado, aquele lá fala muito de fofoca. Acho que ele fala igualmente das duas coisas, né? Pensa aqui, né? Flamengo e Fluminense. Eu quero documentos sobre jogos de Flamengo e Fluminense. Então, provavelmente, né, e eu falo aqui, ó, Flamengo e Fluminense, e coloco a minha query, Flamengo e Fluminense, ela vai ser aqui. Eu quero jogo Flamengo e Fluminense. Aí jogo não tem lugar nenhum, ok, não tem problema. Mas Flamengo e Fluminense está indexado. Esse aqui fala muito de Flamengo, esse fala muito de Fluminense, esse aqui fala de Flamengo e Fluminense mais igual. E fala muito mais vezes. Por isso ele vai lá para longe. Então, essa minha query, conceitualmente, ela me parece que devia ser mais igual ao D2 do que ao D1 e ao D3. Vocês entenderam esse raciocínio? Ok? Vou supor que o silêncio, vocês podem escrever sempre no chat, né? Então. Se você puder repetir, professor, por favor. Então eu vou apagar tudo aqui, ó. Isso aqui, ó. Vamos lá, vou apagar tudo. Vou continuar com Flamengo e Fluminense, tá? Eu tenho aqui uma coleção sobre artigos esportivos, tá? Alguns falam do Botafogo, mas eu não estou interessado, porque não está na minha pergunta. Alguns falam do Fluminense, alguns falam do Flamengo, e entre os que falam do Fluminense, muitos também falam um pouquinho do Flamengo, do tipo, um dia o Fluminense, um pessoal foi embora e foi ser o time de futebol do Flamengo. A mesma coisa no Flamengo. Eu vou botar aqui é o Fluminense, aqui é o Flamengo. Alguns artigos do Flamengo falam que o Flamengo foi criado pelo Fluminense, né? E aí tem um conjunto de artigos que falam muito de jogos de Flamengo e Fluminense, que é o que eu quero. Eu quero o jogo Flamengo e Fluminense. Né? E eles falam muito, então eles têm um equilíbrio entre o uso da palavra Flamengo e da palavra Fluminense. Ok? Esse aqui não tem equilíbrio, eles são desequilibrados para um lado ou para o outro. Né? Aí eu quero Flamengo e Fluminense, porque eu quero um jogo, eu vou ler sobre jogos de Flamengo e Fluminense. O que acontece? Eu boto lá o meu Q. Quando eu boto o meu Q, se eu for medir a distância, tá? Essa distância aqui, que é de um documento maior, né, onde aparece mais vezes os termos, então ele tem mais peso, né, é maior. Então a distância x é maior que y e x é maior que z. Então o meu ranking viria algo como y, z e x. Se eu medisse a distância. Mas a minha ideia básica é a seguinte: não, o importante não é muito essa distância assim, mas sim um assunto, ele é formado pelo equilíbrio dos pesos dos termos que eu estou procurando. Porque se eu falei na mesma frequência desses termos, significa que deve ser a mesma coisa. Se eu falei numa frequência diferente, significa que eu estou puxando mais para um lado que para o outro. Certo? Podia ser a mesma coisa se eu estivesse falando aqui só de Fluminense. Tá? Só que aí esse problema não ia causar. Eu podia ter uma consulta aqui sobre Fluminense. Tá? D4, Q2, Q'. Então, olhando para isso aqui, eu falo, poxa, se eu medir a distância, eu vou ser influenciado pelo tamanho do vetor. Okay? Que meu vetor Q ele é sempre pequeno. Meu vetor Q está sempre dentro desse espaço aqui. Okay? Porque as palavras só aparecem uma vez. Né? Esse D2, as palavras aparecem um monte de vezes. Né? Então, a distância não é bem o que eu quero. Tá?
eu quero, na verdade, se você pensar, isso aqui, né, mostra muito mais o vetor mais próximo em distribuição de palavras. Tá? Então, o que a gente vai fazer é, em vez de medir a distância dos vetores, a gente vai medir o ângulo. E na prática, a gente vai medir o cosseno do ângulo. Tá? De maneira, quanto mais junto, mais vai ser 1. Então, vai significar o seguinte, se você tiver aqui um documento que é do mesmo ângulo, mas ele é muito mais alto, porque tem muito mais palavras, não tem problema, porque o ângulo é o mesmo. Então, eu vou falar, essa consulta bate com esse documento. Então, o tamanho do vetor, quando eu boto o cosseno do ângulo, o tamanho do vetor deixa de ser interessante para a gente. E isso é bom, porque a gente pode comparar vetores pequenos, documentos pequenos com documentos grandes, sem se preocupar em normalizar de alguma maneira. Mas não tem bala de prata, né, professor? Porque entre dois documentos que têm o mesmo cosseno com a query, aquele que cita mais as palavras deve ser mais relevante do que aquele que cita menos, né? E aí, no caso, não necessariamente. Por quê? Porque eles têm a mesma distribuição. Aqui eu estou olhando a distribuição das palavras, né? Uhum. De certa maneira, é como se eu estivesse normalizando os vetores todos para o círculo unitário aqui, no meu cursor. É como se eu estivesse botando um círculo unitário aqui e normalizando todos os meus vetores para lá. Tá? Nesse caso do Thiago, o problema seria... eu acabaria dando mais penalidade para textos menores. Né? Tipo, um tweet vai falar do Fla-Flu uma vez só, possivelmente. Já isso. Um texto gigante, né? Um livro... Sim, ia acontecer isso, né? Eu ia ter aqui, deixa eu limpar isso aqui de novo. Eu ia ter um tweet seria aqui, uma reportagem de jornal seria aqui, e um livro, a história do Fla-Flu, seria lá. Né? E o que eu quero essas coisas são a mesma coisa. Então eu quero que eu medir só o ângulo. Na prática, você pode fazer uma suposição de relevância, que você está mais interessado no livro, no artigo, mas a gente não tem muito como garantir isso no nosso sistema. Né? Isso é uma questão do mundo externo. Então, o cosseno do ângulo é uma medida de similaridade normalizada, né? Isso que a gente está fazendo, né? E na prática, ele elimina a necessidade do tamanho dos vetores. Né? No modelo vetorial, é essa conta aqui. Ou seja, dividir o produto escalar pelo tamanho do módulo A e o tamanho do módulo B. Então, a conta é mais ou menos essa aqui que é feita. E veja só, como a conta é essa aqui, essa conta eu preciso fazer, ok? Mas essa conta só depende de um lado e essa conta só depende. Então, uma dessas contas eu posso estar pré-calculada, tá? E a outra é da consulta, que é rápido de calcular. Ok? Então, a única conta que é custosa, apesar de o produto escalar ser uma conta muito rápida, é essa aqui. Elas nunca vão ser custosas porque as consultas são pequenas, mas quando a gente faz relevance feedback, aí elas ficam custosas, podem ficar custosas. Mas o produto escalar é muito rápido. Professor, essa distância, a distância de cosseno, ela é indiferente ao sistema de eixo que o senhor estabeleceu. Aí, voltando naquela ideia anterior de que talvez valesse a pena achar os termos independentes, não faria a menor diferença nesse caso, né? Para usar essa distância... Você usa essa também, só que você tem muito mais eixos. Mas não vai trazer nada de ganho, né? Porque a gente não muda os ângulos entre os vetores a partir da representação deles, né? Não, acho que muda. São outros mintermos. Os mintermos são outros vetores, né? Então, eles vão mudar. Porque você tem que pegar... O que você faz é o seguinte, você pega as suas palavras, aí você vê todos os mintermos que representam essa palavra. Lembra o seguinte, a gente tem
Ok, deixa eu parar um pouquinho para pensar. Deixa eu ver gerar aqui ver se eu consigo gerar uma tela branca. O senhor tem razão que, assim, se alterarem as dimensões, aí realmente a gente pode ter ângulos bem diferentes, né? Porque com 3 dimensões eu arranjo os pontos de uma maneira bem diferente com 2, né? A ideia é a seguinte, ó. Desculpa aqui, eu tenho N dimensões, tá? O que eu vou fazer é o seguinte, eu vou achar um espaço vetorial com mais dimensões ainda, tá? Aí eu vou falar, pego e vou falar, essas aqui não são LD, ok? Mas um vetor desse quando ele é jogado aqui, ele vai ser jogado e vai achar vários novos vetores base para ele. Eu aumentei o número de dimensões. Então, esse vetor aqui ele é representado nesse meu espaço de minterms como outros vetores. Tá? E aí, quando eu boto um daqui, ele vai ter mais minterms para eu calcular. Então, o que eu faço é, eu pego a minha representação de palavras, transformo em minterms, aí busco com os documentos transformados nesse novo espaço vetorial que tem mais dimensões, e depois eu volto. É muito trabalho. Tá? E vocês podem seguir lá nessas palestras. Lembra um pouco SVD essa ideia, né, professor? Não, SVD não. Desculpa. SVM, né, que é aquele classificador com que você leva para uma dimensão maior, né? Pode ser. Não tenho certeza, eu teria que pensar. Porque aqui tem que pensar. Porque o que eu faço aqui, na verdade, é procurar todos os templates que são independentes. Você vai ter que ler lá. Talvez tenha uma relação, que você vai para o espaço maior e tenta resolver o problema da não independência linear. Ok. Então, o que a gente tem no produto escalar, tá, é que a gente tem uma base, né, tá, que é isso aqui são vetores, tá? E você tem o peso específico dos termos na consulta e no documento. Tá? Esse aqui seria um D, na verdade, né? RSVJ. Tá? Mas você tem uma relação que a gente está dizendo entre os termos aqui, tá? Que a gente está dizendo que só existe quando é o mesmo termo. Tá? Então, dizer que é independente é pegar essa equação. Tá? Deixa eu ver se eu consigo tirar. Assim. Dizer que é independente é o seguinte: ó, essa aqui é a equação. Se eu tivesse qualquer base de termos, tá? não LI, eu podia fazer essa conta aqui para ter a influência de um termo no outro. O que eu estou fazendo é dizendo, ó, só quando I é igual a J, que eu vou ter 1. Nos outros, todos os casos é 0. Por enquanto. Né? E aí o resto eu multiplico o peso do termo no documento e o peso do termo na consulta. Tá? Então isso aqui eu estou dizendo, olha, a relação entre os termos é 1 ou 0. Mesmo que isso aqui seja um número qualquer real. Tá? Mas eu posso dar uma estendida. Né? E é a seguinte, eu vou falar, os documentos não são ortogonais, então eu posso calcular esse TI-TJ. Como que eu posso calcular esse TI-TJ? Né? Quer dizer, a correlação, né, entre os termos. Tá? Eu já sei que ele é 100% se os termos forem iguais. Aí eu posso... Né? É isso aqui que é o nosso modelo atual. Eu sei, ó, TI, TJ, se o I for diferente de J, se não é o termo é 0, ou TI, TJ é 1 se é igual a J. Isso faz a nossa conta ser mais rápida. Mas, porque ela vira isso aqui. Tá? Ou seja, eu só preciso multiplicar os pesos dos termos iguais. Isso é modelo vetorial. Tá? Mas depois a gente vai poder roubar aqui e calcular isso aqui. A gente vai poder calcular isso aqui.
com um número não entre 0 e 1, né? Um número no intervalo 0 e 1. Dizer que existe uma correlação. Ok. Então vamos ver um exemplo aqui. Eu tenho umas revistas sobre computação. Elas são registradas com três palavras-chave só, 3 termos. Né? O artigo 1 é só sobre hardware, o artigo 2 é só sobre software, e o artigo 3 é 70% software e 30% documentação. Né? Então, para cada documento, a gente vai usar o vetor coluna. Ó. Para o artigo 1, que é só sobre o software, ele é 100, e para o artigo 3 é 0703, né? E para o artigo 2 vai ser 0. Eu só me perdi. O senhor saiu de uma representação de termos para uma representação em assunto, é isso? O senhor clusterizou os artigos? Não, eu estou dizendo, olha só, os meus termos podem ser qualquer coisa. Então eu estou dizendo, para simplificar, eu vou dizer que só tem 3 termos. Meus termos podem ser assuntos. Eu não exijo nada dos termos. Tá? A gente depois vai calcular um valor full text para o termo na coleção. Ok? Mas no modelo vetorial eu não exijo nada. Ok? Então eu vou dizer que eu tenho só 3 termos possíveis: hardware, software e documentação. Tá? E um humano chegou lá, eu nem olhei nos artigos, um humano chegou lá e falou: esse aqui é hardware, esse é software, esse aqui é um pouco sobre software, muito sobre software e um pouco sobre documentação. Ok? A gente está falando só do modelo, não do meu engine que a gente vai olhar daqui a pouco. Tá bom. Né? E aqui os meus vetores ficaram em pé para poder fazer a conta. Tá? Então, minha matriz termo-documento, de 7 documentos, ficou assim. Okay? Esse é só sobre hardware, esse é só sobre software, software e documentação, software, hardware, documentação. E, se eu for olhar o espaço vetorial, eu tenho esse diagrama aí. Tá? Vocês estão vendo ele mexer? Vou dar uma ideiazinha de 3D. Né? O que é uma consulta? Uma consulta é outro vetor. Então, eu vou falar que é o vetor documentação. Tá? Então, ele vai ser isso aqui. E eu posso marcar esse vetor no meu espaço. Ok? E aí, eu vou além. Eu vou calcular todas as minhas distâncias de cosseno. Né? Sendo que essas aqui eu posso guardar, porque são da coleção. Essa aqui é da consulta, né? Essa aqui é da consulta, eu calculo uma vez só, para todos os documentos. E as da coleção eu já tenho pré-calculada para o documento. Então, a única conta que eu tenho que fazer é essa aqui. Tá? Essa aqui eu tenho pré-guardada e essa aqui eu faço uma vez só. Uma vez pré-calculada. Essa aqui eu tenho que fazer na hora da consulta. Essa aqui é online. Tá? E eu respondo isso aqui. Ó. Achei essas respostas. Esse aqui não tinha nada em comum, ficou 0. Essa aqui tinha em comum, eu faço o meu ranking. D4 e D3. Mas D3 ficou 0,39. Aí eu posso falar, poxa, mas eu não quero uma coisa tão baixa assim. Né? Então tem aqui outra consulta, né? Outra consulta vai achar esses números. É uma consulta que tem meio e meio em cada um, né? Vai achar esses números. Né? Então a gente pode procurar similaridades maiores que certo valor, né? E aí você vai ter um limite lá para o seu sistema, que é equivalente a fazer isso aqui, procurar um cone ao redor da consulta. Tá? Então, quando você define um mínimo, que era um espaço aí, aqui fica no espaço tridimensional, era um círculo lá, né? No espaço tridimensional fica um cone, mas vai ser um objeto lá, uma distância n-dimensional. Ok. Então, a gente pode calcular a similaridade entre documentos. Ok. É a mesma forma anterior. Né? Só dos termos que aparecem nos 2 documentos. Eu sou uma... né?
E a gente pode agora calcular aquele T e TJ. O que é aquele T e TJ? Eu pego, para calcular isso aqui, né? Na prática, eu estou contando quando ele aparece em conjunto em relação em quantos documentos, né? Isso aqui significa mais ou menos em quantos documentos esses termos aparecem em conjunto. Tá? Então, se aqui for 1, se aqui for 0 para o documento, né? Eu consigo calcular a correlação, de certa maneira, entre os vetores de termos. Tá? Então, esse valor TR, TS, né, de um termo para o outro, né, eu posso calcular. Isso vai me permitir, né, voltar aqui, ó, deixa eu voltar lá atrás. Né? Assim, aqui. Que essa equação aqui, que é a minha equação mais importante, que isso aqui tem um valor, né, que a gente vai chamar, na verdade, é como se você estivesse calculando se os dois documentos se os dois termos são usados em documentos similares. É um tipo de sinônimo, tá? É sinônimo por ser usado no mesmo documento, ok? Não um sinônimo semântico, ok? Então a gente vai poder ter isso aqui pré-calculado. Então a gente vai saber, o Fluminense e Flamengo é 0,1, mas Fluminense tricolor é 80% igual. Então esse valor entre a palavra, quando tiver a palavra Fluminense, se a consulta for Fluminense, né, ele vai achar no Fluminense, vai ser 1 esse valor, né, porque Fluminense com Fluminense é 1, mas quando chegar na consulta tricolor, como 80% dos documentos onde aparece Fluminense aparece tricolor, né, então ele vai pegar o 1 lá do tricolor, mais o peso lá do tricolor no documento AI, vamos supor que seja 2, e multiplicar não por 1, mas por 0,8. Tá? Que é a similaridade do termo em função dele ser usado nos mesmos documentos. E aí a gente está ao mesmo tempo assim dizendo, olha, esses vetores são ortogonais, mas eu aproveito que eles não são ortogonais de verdade e calculo um valor para corrigir isso. Tá? Como eu calculo ele? Eu calculo na minha coleção, a partir desse vetor aqui, que mostra quando os termos aparecem juntos e quando os termos aparecem separados. Tá? Ficou claro essa conta aí? Por exemplo, se tem um documento DJ, ele vai ser lá Fluminense, Flamengo, Tricolor, Maracanã. O DI vai ser Fluminense, Tricolor, mas não tem Maracanã. Né? O produto escalar desse aqui é 2. Né? O produto escalar com um documento que tem Fluminense e não tem mais nada é 1. Então, Então, tem alguns exemplos aqui, né? Agora, desculpa, professor. Antes de você continuar, aquela constante B, BRI, BSJ, seria o peso do que exatamente aí? BRI BR é o termo que vem da consulta, né? E o BS é o termo que vem do documento, né? Aqui. Lá naquela fórmula lá. Porque deu parecer aqui, que... né? É o TI-TJ, né? Só mudou ali para não ficar TI-TJ, mas são esses termos aqui, tá? Pode ser o que você quiser, porque a ordem não importa, tá? Mas um é o vetor que você está pegando do
da consulta, e outro é o vetor que você está pegando do termo do documento. Né? Então aqui assim, é que esse ARI e o QSJ são os pesos ali do documento. São, né? Os pesos Beleza. W, Isso, peso W. E aquele B ali também seria esse peso W? Esse B mas eu estou olhando para o documento, tá? Só para o documento. Mas é o peso W também. Tá, o lugar que eu tirei, ele tirou isso para mostrar que são outras coisas que você está olhando, mas é exatamente a mesma coisa. Aqui é o W, né, para o documento, aqui é documento com documento, tá? Sim. Aqui é documento com documento. Então aqui são os Ws, podia ser W, pode até mudar depois da próxima aula, eu já consertei isso, né? E aqui é para você escolher um termo qualquer e outro termo qualquer. Como é que eu calculo? Eu vou na minha coleção, faço uma matriz documento por documento, ok? Em vez de termo documento, e vejo, né, na verdade, matriz de termo documento, agora não sei se documento por documento, peraí. Não, tem que ser matriz de termo documento ainda, mas eu vejo quando o termo aparece em imagem do documento. Aí eu pego esse negocinho aqui, né, do documento, e multiplico escalar por esse aqui. Isso aqui é só produto escalar, eu posso botar esses pesos aqui dentro, tá? Esses aqui são os vetores unitários, tá bom? O autor gosta de botar esse vetor unitário aí, mas na verdade isso aqui é um vetor, eu uso isso aqui, eu uso essa notação aqui, eu acho melhor. É o vetor de pesos mesmo, tá? Ah, tá. Não, beleza. É porque como eu vi a notação diferente, eu tinha... Até eu me confundindo um pouco sobre o que significava isso aí. Eu entendi que você se confundiu, sim. É preciso normalizar essa notação. Mas, na verdade, como no livro aparece um do lado do outro, ele bota A numa e B na outra para ficar claro que não é o A, entendeu? É o B. Então, aqui ele faz as contas. Ó. Ele pega os termos todos que a gente tem na coleção e ele vai... eu vou pular isso aqui, porque eu não falei ainda aqui que é TF-DF. Desculpa, eu vou pular. Ok. Depois eu vou voltar a esse assunto que a gente passou aqui, eu posso até voltar aqui. E lá no livro do Manning, né, você tem esse algoritmo para computar o vetor, né, que é simples, porque é só caminhar, os vetores são iguais, né? Os vetores são do mesmo tamanho, você calcula e calcula o produto dos pesos. Não tem nada de específico aqui. Né? Ele tem um fast cosine lá, que é diferente, mas são os algoritmos que você pode usar. Bom. Na verdade, eu tirei a parte TF-DF, que ela é bem importante, então a gente vai usar um peso específico, que é o TF-DF, esse TF-DF é melhor, né? E o modelo vetorial geralmente é tão bom quanto as alternativas, mas ele é mais simples. Então tem vários modelos criados depois, né? Que não conseguem realmente bater o modelo vetorial, mas às vezes tem uma fórmula, como a BM25, que você faz o modelo vetorial e calcula diferente um pouco o resultado, e aí tem um resultado melhor. Tá? Ok, então a desvantagem principal é teórica, né? Na prática a gente conserta ela, que é assumir a independência dos termos, né? E a vantagem principal é o ranking, casamento parcial, aí são bastante importantes. Né? Como melhorar? Tá? Aí sim, uma coisa importante é que termos você vai escolher. Né? Até agora a gente não escolheu termo nenhum. Segunda coisa é que pesos você vai dar e que distância você vai dar. Isso no modelo simples. Se você avançar, você pode escolher um modelo iterativo, né? E interativo, onde você tem uma consulta, sequência de consultas, então você pode trabalhar com relevance feedback, que a gente vai falar aqui também. Mas aí você já precisa, como no modelo probabilístico, ter uma sequência de consultas. Tá? Então, daqui a gente vê o seguinte, né? Uma conclusão aqui. Bom, a gente tem um modelo que diz que os documentos são pontos no espaço, isso vai ficar claro no text mining, são pontos no espaço, tudo que a gente trabalha lá é assim. Né? A distância principal é o cosseno para a gente, né? Para dizer que o tamanho dos vetores não é importante, é isso que a gente está dizendo. Né? E a gente tem que escolher um conjunto de termos que deviam ser ortonormais, né? linearmente independentes, mas a gente pode consertar isso com uma operação na coleção de calcular
qual é a correlação entre eles. Tá bom? Esse é o caminho aqui do vetorial. Vou parar aqui a gravação para poder trocar de assunto.